O Senhor está aqui nesta noite procurando os mais humildes de nós, os mais obedientes de nós. Aquele que diz: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu sou pó, mas Tu és poder. Eu sou cinza, mas Tu és glória. Eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, porque és Tu que me fortalece. Helen Gaspar, acompanhem comigo, não perca nenhum minuto. Eu vou contar um testemunho para os irmãos esta noite, a pedido do pastor. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Essa igreja crê assim. Queridos, quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu tinha 15 anos de idade. Eu não ouvi uma voz, eu não vi um anjo, a parede do templo não tremeu, simplesmente a mensagem estava sendo pregada. E quando aquela mulher pregava, ela disse: Deus não está procurando espectadores, Ele não está procurando pessoas que estejam escondidas por detrás das trincheiras enquanto a guerra está acontecendo. Ela disse: agentes secretos não serão bem-vindos no céu. E naquela noite, irmãos, com 15 anos de idade, eu olhei para as minhas mãos e fiz uma descoberta terrível. Eu era uma crente sem frutos, sem propósito. Eu era uma crente sem resultados para o reino. Eu era uma crente infrutífera. Eu era só um número. Eu nem ao menos defendia meu Cristo quando eu estava com os meus amigos. Eu era uma fraude. E eu vim e caí de joelhos diante do altar do Senhor naquela noite. E eu fiz uma oração que até hoje eu me lembro muito bem. Eu disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho sabedoria nem conhecimento para ensinar. Eu não tenho dons, eu não tenho talentos. A minha mãe é mãe solteira, eu sou do interior, eu não tenho pai. Senhor, não existe nada em mim, Senhor, que possa te interessar, que possa te atrair, que possa te fazer desejar usar a minha vida. Não há nada, Senhor. Mas aí eu encostei a minha testa no chão e disse assim: mas o nada que eu tenho, o nada que eu sou, o nada que eu sei, eu entrego diante do teu altar nesta noite. Se há algum trabalho que ninguém queira fazer, dê-me-lo a mim, Senhor, e eu o farei. Se há algum povo que ninguém queira amar, entregue este povo a mim, Senhor, e eu o amarei. Que nunca ninguém veja, recompensa, reconheça ou agradeça. A mim me bastará saber que os teus olhos de fogo estarão sobre mim e que minha recompensa eu receberei das tuas mãos quando adentrar um dia os teus portões. Sabem o que aconteceu? Deus aceitou a minha oferta. E sabem por quê? Porque Ele não estava naquela noite lá e não está aqui hoje procurando os melhores de nós. Ele não está procurando os mais bonitos, os mais inteligentes, os que têm mais contatos sociais, os que têm mais dinheiro no banco. O Senhor está aqui nesta noite procurando os mais humildes de nós, os mais obedientes de nós. Aquele que diz: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu sou pó, mas Tu és poder. Eu sou cinza, mas Tu és glória. Eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, porque és Tu que me fortalece. Quando Deus encontra alguém assim, Ele prepara o cenário para que você desenvolva o seu ministério. E amados, naquela noite eu me levantei daquela oração diferente. Eu fui fazer o curso de magistério, fui trabalhar meio expediente, fazia o curso de enfermagem dia de sábado e fui fazer o seminário, mas eu não tinha condições de pagar. Então eu pedi para o diretor para que eu fizesse o seminário como ouvinte. Eu disse: me permita sentar e estudar e aprender. Eu não tenho como pagar, não posso comprar os livros.
Mas eu posso chegar cedo, eu posso varrer a sala, lavar o banheiro, fazer o café, eu posso apagar o quadro, eu posso ajudar, eu posso capinar na frente, eu posso limpar o refeitório. Me deixe ficar aqui e aprender, por favor. E ele me deixou ficar. Eu estou contando isso para vocês porque eu tenho visto candidatos para a obra missionária que, se o carro não vier buscar na porta, ele não vai. Se o pastor não for junto, ele não vai. Se não derem alguma coisa para ele em troca do seu serviço, ele não serve. Parece até que se esquece para quem está trabalhando. Os senhores não trabalham para o pastor, os senhores trabalham para aquele que se senta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins. É para ele que trabalhamos. Com a idade de 19 anos, a minha igreja estava procurando candidatos para enviar para a Bolívia, e eu me apresentei, coloquei meus certificados dentro de uma pasta e fui com a minha junta de missões. E eles disseram: você não serve, você é mulher, nós não enviamos mulheres. Eu estava há 4 anos me preparando e orando. Eles disseram: você não serve, você é jovem, nós não aceitamos jovens. Você não serve, você é solteira, nós não aceitamos solteiros. Você não se enquadra no perfil de missionários que nós estamos procurando para enviar. E naquela noite eu tinha 2 alternativas: dizer: eu não me enquadro, então eu vou cuidar da minha vida e buscar os meus interesses. Ou eu poderia dizer assim: eu não me enquadro, mas existe uma voz que me chama das profundezas do mistério e me ordena que eu siga em frente. Existe uma voz que acendeu uma chama dentro do meu coração, e esta chama não se apagou com o passar dos anos. Eu escolhi, e foi a melhor escolha da minha vida, escolhi a segunda opção. Eu disse: queridos, os senhores olham para mim, e a minha Bíblia diz que os senhores veem apenas o que está diante dos seus olhos, uma mulher jovem, solteira. Mas a minha Bíblia diz que meu Deus também olha para mim. E quando Ele olha, o olhar dele vai até a divisão das juntas e medulas. Ele esquadrinha os corações, Ele sonda os pensamentos. Deus olha para mim e Ele vê além do que os senhores veem. É por isso que às vezes a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. O homem olha e diz: eu quero aquele ali, tem carro, tem condições, se expressa bem. Aí Deus olha e diz: não, eu quero aquele ali, ele ora, ele é humilde, eu falo com ele, ele ouve a minha voz, eu determino, ele cumpre, eu mando, ele obedece. A liderança precisa ter essa sensibilidade espiritual. Eu disse: orem por mim, porque eu não vou desistir do meu chamado. Eu me ajoelhei, oraram por mim, me despediram. E eu fui e me despedi de minha mãe, pedi a demissão do meu emprego. E eu me abracei com ela. Minha mãe disse: minha filha, para onde você vai? E eu disse: mãe, Deus me deu um povo no norte da selva boliviana, é para lá que eu vou. Ela disse: minha filha, é perigoso. Eu disse: não, minha mãe, é o lugar mais seguro do mundo. Ela disse: por quê? Porque é o centro da vontade de Deus. E minha mãe, não existe lugar mais seguro do que este. Amados, eu deixei o dinheiro de minha rescisão com minha mãe e saí de casa com R$30. Eu estava indo para a Bolívia. Eu cheguei no porto com a minha mochila, eu mostrei o mapa para a moça que vendia a passagem, fui de navio. Eu perguntei para ela: onde eu chego com R$30? Ela olhou na minha rota e disse: você chega em Santana, no Amapá. Quanto é a passagem? É 30. Comprei a passagem, irmãos, 30 menos 30 é 0. Eu entrei naquele barco sem 1 centavo, mas foi uma das melhores noites da minha vida. Meu capitão estava comigo, eu não estava sozinha. A minha fé não era louca nem cega, eu sabia em quem eu estava crendo. E quando eu desembarquei em Santana com a minha mochila, eu olhei para o céu, eu ainda me lembro daquele céu azul, não havia nuvens no horizonte, e eu disse: Jesus, vem me buscar. Estou com uma mochila preta,
com uma saia jeans, uma camisa branca. Eu vou ficar te esperando aqui. E sabem de uma coisa? Eu sabia que meu Jesus, Ele viria. Sabe por quê? Porque meu Deus, Ele está vivo. Ele não pode ser carregado no pescoço e nem pregado na parede, porque Ele está vivo. E eu fiquei ali esperando. E o que me guiava não era uma filosofia, não era uma esperança vã. Eu estava esperando pelo meu Senhor. E eis que uma mulher vem descendo o trapiche. Parece que ela vem procurando alguém, e nossos olhares se encontraram. Ela caminhou na minha direção e disse: eu estava na minha casa orando esta madrugada, quando Deus me revelou você chegando aqui essa manhã. E Ele me mandou eu te levar comigo e cuidar de ti como uma mãe cuida de uma filha. Mandou eu te vestir, te calçar, te alimentar. E mandou eu te dizer: não tenha medo não, não tenha medo não, não é vã a tua fé, o teu Senhor vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Orandaralabaço de cantirenda. Nós estamos de pé nesta noite porque Ele vive. Ela disse alguns dias depois: deixa eu levar você num lugar. E ela me levou no gabinete do pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, presidente daquela igreja em Santana e presidente da convenção no estado do Amapá. Ela disse: pastor, essa moça está indo para a Bolívia. Ele olhou para mim e disse: que instituição está lhe enviando? Eu disse: nenhuma não, senhor. Quem é que paga o seu salário? Ninguém não, senhor. Ele disse: quanto de dinheiro você tem para continuar a sua viagem? Eu disse: eu não tenho nada não, senhor. Ele disse: qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Kellen Gaspar, meu senhor. Ele se aproximou de mim e perguntou: Valdemir Gaspar é algum parente seu lá no Pará? Eu disse: é meu tio, irmão da minha mãe, meu senhor. Ele disse: quando eu era um menino pobre na periferia de Belém, o seu tio amou a minha alma e me conduziu ao evangelho. Ele ia fazer o culto doméstico na minha casa. E se hoje eu sou pastor dessa igreja e presidente desta convenção, foi porque ele me valorizou e me amou quando eu era um menino pobre na periferia. E muitas vezes eu falei: Senhor, eu queria encontrar o Valdemir para recompensá-lo. Nunca encontrei seu tio, mas tu estás aqui como resposta às minhas orações. Eu serei o teu pai, eu serei teu amigo, eu serei teu pastor, e a igreja em Santana será a tua igreja. Tu não estás mais sozinha. Sabe o que o Senhor nos diz com isso? Que quando você começa, Ele começa também. Quando você começa, Ele começa também. Aí tem gente dizendo: quando eu me aposentar eu vou. Vai logo, meu irmão. Quando eu ficar boa da coluna, então eu vou. Vai. Quando a porta se abrir, eu vou. Vai de porta fechada mesmo. Comece, 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 comece. Produza frutos. Ganhe vidas. Seja uma testemunha viva. Aonde você está? Não espera mais não. Não há mais tempo. Cuida dos negócios do Senhor e Ele vai se ocupar dos teus. Cheguei no povo, irmãos. Cheguei no povo. Encontrei um povo escravizado por Satanás. As mulheres, quando estavam grávidas, fui trabalhar com os pacas novos, e elas comiam algum peixe de pele ou algum animal que tivesse espora. Elas eram proibidas por um espírito de consumir esses alimentos. E aonde o pajé estivesse, ele era avisado. Quando a mulher ia ter o seu filho, ela o tinha dentro d'água, cortava o cordão umbilical com um dente. Quando ela vinha de lá com sua criança, a sua criança era tomada de seus braços e enterrada viva, por causa de uma mentira de Satanás, porque para isso ele veio, para matar, roubar e destruir. Mas eu louvo a meu Jesus, porque meu Jesus também veio, e veio para desfazer as obras do diabo, e veio para dar vida e vida com abundância.
Eles viviam aterrorizados. Qualquer um poderia ser escolhido a qualquer momento para apaziguar ou evitar a ira dos demônios. Eles não tinham a quem recorrer. Uma vez um índio Pacas Novos me disse: eu acredito que existe um Deus maior do que os espíritos que nós conhecemos, mas eu não sei aonde ele mora. Eu não sei o nome dele. Eu não posso chamar por ele para que ele me defenda. Ah, se eu soubesse, ele disse. E assim vivia essa etnia, até o dia em que meu Jesus chegou ali. Porque Jesus, quando ele chega no lugar, ele muda tudo. Jesus chegou. Tem até um hino que diz: quando ele chega, não falta água, não falta pão, não falta azeite, não falta unção. Esse bem aí, meu Jesus, esse aí, Jesus chegou. A situação mudou. Agora o pajé batia na casa do pai de família e o indígena abria a porta e dizia: pois não, eu quero o teu filho para que a tua casa não seja destruída. Aí o pai de família, agora crente em Cristo Jesus, respondia: eu dei meu filho para Jesus de Nazaré, meu filho agora é dele, todos os meus filhos são dele, minha criação é dele, minha plantação é dele, a minha casa pertence a ele, meu terreno pertence a ele, eu mesmo me dei para ele. Não existe nada aqui que seja meu, tudo é dele. A situação mudou. A nossa congregação Pacas Novos, ela é menor do que este palco. Nossa congregação é cercada de vara, amarrada com paxiúba, coberta de palha. Nossa congregação não tem cadeira, tem esteira. Nossa congregação não tem luz, é lamparina. Nossa congregação não tem púlpito, é tamborete. Nossa congregação não tem flores nem instrumentos, mas os índios cantam de joelho no chão e com o rosto no pó, cantam chorando. O hino que eles mais gostam de cantar é o hino que diz assim, ó: Pitpiná, 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 Kutpiná e kakarakat neshi jeji. Pitpiná, 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 Kutpiná e kakarakat neshi jeji. Mitpiná, paitpanam, Kutkanam, parem pai kakarakat, pitpiná, 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 Kutpiná e kakarakat neshi jeji. Agora só vocês. Brincadeira, irmãos. Agora olhe para mim, por favor. A tradução diz assim, ó: acabou, acabou, acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Meu Jesus me libertou. Meu Jesus, Ele me salvou. Acabou, 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 acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus faz isso. Nenhuma ONG faz isso, nenhuma prefeitura faz isso. Só Jesus faz isso, e faz através da pregação da palavra de Deus. Mês após mês, ano após ano, eles foram caindo prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. Até que chegou um dia em que eu comecei a dizer: Senhor, me dá um povo, Senhor. Eu sou jovem ainda, me dá um povo. E o Senhor me deu um povo subindo 3 dias de remo, o rio Madeira Mamoré. O rio que faz a divisão entre Guaiará-Mirim e Guajará-Mirim, em Rondônia. 3 dias de remo. Assumi então um povo do lado direito, já em terras bolivianas. Fui trabalhar com os barranquenhos. Irmãos, realizei minha primeira cerimônia fúnebre. Um índio adulto que morreu desnutrido. Passávamos dias tomando o té da hoja de palta, que é o chá da folha do abacate, porque não havia comida. Os índios saíam para caçar, saíam para pescar, voltavam e não traziam nada. Congregávamos eu e os primeiros 9 novos convertidos embaixo de uma árvore, porque não tínhamos condições ainda de fazer um templo, nem um templo rústico, porque não havia forças para trabalhar. A situação era muito difícil. Aí você pergunta: mas e o salário da igreja que Santana mandava direitinho?
Todo dia certo eu estava lá. A cada 3 meses eu descia de remo, fazia uma compra que eu, Kellen Gaspar, poderia comer sozinha por 3 meses. Só tem um problema: o Espírito Santo que habita em minha vida não me permite esconder comida embaixo do encerado para comer sozinha e deixar meus irmãos com fome. O Espírito Santo que habita em mim não me permite que eu esconda comida embaixo da cama para comer quando meus irmãos não estiverem olhando. Não, eu trazia a comida, comíamos juntos durante 1 semana ou 10 dias, e quando acabava para todo mundo. Mas meu sermão era acompanhado pelas minhas ações. E a gente sabe que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E foram exemplos como esse que fizeram com que aquele povo fosse se aproximando de Cristo. Nós reuníamos embaixo da árvore, e eu me lembro de um testemunho de um novo convertido, analfabeto. E ele chegou e disse: "Hermano, eu quero falar agora." Ele disse: "Eu quero dar uma palavra." Cedi para ele o nosso tamborete, ele veio à frente, estávamos todos sentados no chão, ao ar livre. E ele disse: "Hermano, já salí para o monte ayer." Ele disse: "Irmãos, eu saí para caçar há 3 dias." Ele disse: "Eu he passado a noite no monte, mas não he traído nada." Ele disse: "Eu passei 3 dias e 3 noites no mato caçando, mas eu não trouxe nada." Ele disse: "Eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome. A nossa panela está vazia." E eu pensei, sentada no chão onde eu estava: ele vai dizer agora que me adianta ser crente se minha olho não está llena? Ele vai dizer: o que me adianta ser crente se eu estou passando por essa dificuldade? Ele vai dizer: cadê Jesus que não colocou uma caça diante de mim, que não me deu condições de trazer comida para casa? E eu abaixei a minha cabeça e comecei a chorar e falei: Senhor, como é que eu vou consolar os irmãos depois desta palavra? Mas irmãos, eu não precisei consolá-los. Aquele homem que não conhecia as escrituras, analfabeto, ele olhou para nós e parece que raios saíram de seus olhos. Ele disse: "Pero hermanos, eu estou muito contente com o Senhor Jesus." Ele disse: "Mas irmãos, eu estou muito feliz com meu Senhor Jesus." Eu olhei para ele e ele disse: "Porque ele me disse no meu coração que lá no céu, para onde eu vou, nunca mais eu sentirei fome." Ele contou para mim que eu sentarei na mesa com ele e comerei com ele uma comida muito boa. Eu, meus filhos, minhas filhas, minha esposa, comeremos uma comida que está sendo preparada no céu. Nessa noite eu aprendi: quando as coisas estão muito difíceis, eu me lembro dele. Aí eu lembro do céu. Aí eu lembro que a minha leve e momentânea tribulação não é nada se comparado àquilo que o meu Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que o temem e o amam e se submetem à sua vontade. Aí eu lembro que vale a pena e minha alma se alegra. E eu sigo adiante. Quando eu estava me lembrando recentemente, irmãos, eu preguei com o mesmo terno 14 anos. Eu só tinha ele. Eu me lembro de pregar com ele molhado, pregar com ele sujo. Eu me lembro de lavá-lo só com água, porque às vezes não tinha o sabão. E ele não ficava com um cheiro muito bom quando era lavado só com a água do rio. E não ficava com uma aparência muito boa também, porque a água do rio era barrenta e ele era preto. Mas durante esses 14 anos, eu quero dizer para vocês com muita humildade isso: eu nunca disse assim: Senhor, eu estou te dando os melhores anos de minha vida, eu mereço um terno. Tem tantas pessoas por aí que não fazem nada por ti e tem um guarda-roupa cheio deles, um de cada cor. Não, irmãos, eu nunca disse isso ao Senhor. Quando eu estava lavando, eu dizia assim: Senhor, 14 anos, eu não perdi, não se rasgou, o botão não caiu, ainda me serve. 14 anos, Senhor, é a prova de tua fidelidade, do teu amor, do teu cuidado. E é muito mais do que eu mereço, do que eu jamais mereci. Os céus não nos devem nada. Não trabalhamos para receber, trabalhamos porque Ele vive. Trabalhamos
trabalhamos porque o Senhor está em nós, trabalhamos porque nosso reino não está nesta terra, trabalhamos porque a nossa recompensa está no céu, trabalhamos porque cremos no Evangelho, trabalhamos porque amamos o Senhor que derramou o seu sangue para que tivéssemos essa oportunidade. Quando o meu tempo terminou no meio desse povo, o índio chegou para mim e disse: irmã, vocês estão tão belos, seus olhos, sua pele está tudo amarillo. Ele disse: irmã, você está tão bonita, os seus olhos, sua pele está tudo amarelo. E eu tinha um guarda-roupa, era uma caixa de papelão, e dentro dessa caixa de papelão tinha um pedaço de espelho, e eu fui olhar o meu reflexo. Eu estava com o suor amarelo, os olhos amarelos. Eu já estava me sentindo mal há muitas semanas. Eu não conseguia mais ficar em pé. Eles me colocaram em uma canoa, me levaram para Guaiará-Mirim. Fui internada em Bolívia. O médico disse: eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, mas pare imediatamente. Você não está bem. O meu fígado estava com uma infecção gravíssima e eu fiquei internada. E eu me lembro que quando eu estava internada naquele hospital público, eu acordava no meio da madrugada, depois de horas e horas desmaiada por causa da fraqueza e da doença. Quando eu abria os meus olhos, que eu olhava para aquele teto embolorado, eu dizia assim: Senhor, me dá um povo. Minhas mãos estão vazias. Senhor, me dá um povo, Senhor, porque eu nada tenho feito para Ti. Eu desmaiava, aí eu acordava não sei quantas horas de novo, dizia: Senhor, eu não te peço que me cure, eu te peço um povo. Eu posso morrer, mas eu quero morrer conquistando para Ti aquilo que é Teu. Me dá um povo. Saí do hospital, caminhando por la calle, pela rua em Bolívia. Encontrei com o pastor Ezequiel, que me disse: Kellen, que bom que eu lhe encontrei, eu quero que você me ajude em oração. Eu disse: diga, meu pastor. Me apoiei numa mureta, ainda estava muito fraca. Ele disse: quero que me ajude em oração por um povo. Eu disse: que povo? Ele disse: são satanistas, cultuam a Satanás. São flecheiros, suas flechas têm veneno dentro. Matam rapidamente. São canibais, ainda comem carne humana. Há 5 anos enviamos o missionário e ele nunca retornou. Me ajude em oração. E eu orei pelo povo, irmãos. E eu me apaixonei pelo povo. Porque às vezes nós somos a resposta de nossa própria oração. Eu sei que tem gente dizendo aí: Senhor, salva as prostitutas, salva os drogados, vai nos hospitais.